Olá, eu sou a Aline Maciel, esse é o Sig Scheitel e nós somos a Mafagafos, uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. E esse é o projeto Livro para Crianças, Teorias e Práticas, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. A proposta foi contemplada no edital SC Cultura em Sua Casa, um edital emergencial da Fundação Catarinense de Cultura. Bom, e hoje nós vamos conversar com a Caroline Fedato, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é doutora em Linguística pela Unicamp, tem pós-doutorado em Estudos Linguísticos pela UFMG e pela UFF, cursa Pedagogia para a Liberdade e faz após o livro para a infância na Casa Tombada. Também é idealizadora da Cria Coletiva, um projeto que fomenta encontros entre adultos e crianças por meio das diversas linguagens da literatura. E o nosso papo vai ser sobre ler com os filhos, uma experiência transformadora. Carol, bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de ter conhecido vocês, né, por meio da internet. Então, muitas vezes, esse território aqui nos afasta da vida real, mas também nos aproxima e traz encontros que a gente não teria, né, se não fosse a internet. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Verdade, né, Carol? Bem-vinda, Carol. Além de tudo isso que ela faz, ela tem uma filha, né, a Olga. E a gente vai falar talvez por ter a filha que a gente faça tudo isso, né, Sim? Não é? E ela vai estar no centro da nossa conversa também, porque a nossa conversa é ler com filhos e com a filha, né? E essa é a tua experiência. A gente vai começar a fazer uma pergunta aqui para provocar a nossa conversa. A Yolanda Reis escreveu o seguinte: olhar o livro é passar a olhar a cultura em dueto. Carol, você que tem a filha, a Olga tem quase 4 anos, né? É isso? É. Como vocês vivenciam isso que a Yolanda chama também do triângulo amoroso da leitura, a mãe, o livro e a filha? Conta para a gente um pouco das suas experiências com o livro. Pois é, essa frase que vocês trazem da Yolanda eu acho bem legal mesmo, porque quando a gente tem, principalmente no início, né, quando a gente tem um filho pela primeira vez, assim, a vida muda muito radicalmente, né? E a gente fica nessa fusão, principalmente a mãe nesse início, fica numa fusão muito forte com o bebê. E de fato, assim, ter um objeto que faça uma triangulação, né, que faça a gente olhar para fora, é muito interessante para todo mundo, para a mãe e para o bebê. E o livro poder ser esse objeto é muito legal, porque o livro traz essa questão da cultura, né? Então, olhar a cultura em dueto, olhar o mundo, a mãe e o filho olhando para o mesmo objeto, né? Não a mãe e o filho olhando um para o outro, né? Não é o cara a cara, são dois olhando para um fora. Então, isso foi muito bacana no meu início da maternidade, assim. E foi de uma maneira muito intuitiva, sabe? Eu nunca tinha tido contato com a literatura para a infância antes do nascimento dela. Comecei a me preocupar com isso quando estava grávida, pesquisar um pouco, conversando com bibliotecárias, pessoas que eram minhas amigas e que trabalhavam em bibliotecas escolares. E aí eu comprei alguns livros na época que eu estava grávida, mas naquela correria, né, dos cuidados com o bebê e tal, aquilo passou, eu não lia aqueles livros com ela. Mas quando eu comecei a ler os livros que eu gostava, quando eu consegui encontrar esse tempo, sabe, de ler um pouco de literatura, ler um conto, ler um poema, alguma coisa, era um lampejo no dia, assim, que eu podia fazer uma coisa para mim, e ela estava tranquila, e às vezes eu lia em voz alta para ela, e eu comecei a perceber que aquilo criava um momento, assim, de alívio para mim, e dela me ver fazendo uma coisa que não era só para ela, sabe? Então, acho que o livro entrou nesse lugar, assim, de mostrar que a mãe não era só mãe, que eu também tinha meus interesses, minha vida, e de ter um bebê que pode ficar feliz com isso, né? Ficar tranquilo e sem idealização, né? Porque, claro que não é assim, não li o livro inteiro, mas era um trecho, um pouco, e aquilo que te trazia alguma alegria ali para o nosso dia, que às vezes era maçante, às vezes era chato, choradeira e tal.
e aí você vai encontrando espaço para fazer coisas que gosta também, né? E a criança vai se interessando por esse objeto, e aí a coisa vai crescendo ali em dueto mesmo, né? O PNAE fala também que o tempo para a leitura, é um tempo roubado, né? O tempo para ler e o tempo para amar, né? É um tempo que suspende esse tempo cronológico, né? A gente entra numa outra relação. Né? Então, é verdade. Você chegou a ler para a barriga, Carol? Não, eu nunca fui muito assim, de ler para barriga. E assim, mas é claro que às vezes você tem uma preocupação, assim, principalmente no final da gravidez, eu comecei a ter uma preocupação de fazer coisas que eu sentia a presença dela ali, né? Então, às vezes eu estava lendo para mim, eu lendo mesmo, e achei bonito e li em voz alta, né? Mas não com esse intuito de ler para a barriga. E uma pergunta, uma curiosidade tola, assim, ela mordia o livro? Como é que era essa relação inicial com o livro? Como é que foi esse aprendizado? Eu vou mostrar os preferidos. Aí como é que foi, né? A minha trajetória, assim. É claro que eu comprei vários livros ruins, né? Sem autoria, daqueles péssimos que a gente encontra em qualquer livraria. E pensando nessa questão da materialidade, dele ser cartonado, de ser resistente, tal, tal, tal. Mas aí eu comecei a me aproximar mais das EMEIs, das escolas municipais de Belo Horizonte. E aí, uma vez eu fui fazer uma visita numa EMEI e a coordenadora me deu uma agenda que a prefeitura distribuía em Belo Horizonte para as famílias. E na agenda da EMEI, a cada mês tinha uma página de sugestão de livros. E foi aí que eu comecei a comprar livros com mais qualidade, assim, selecionados para as crianças. Né? E um dos primeiros que eu comprei foi esse aqui, Adivinha Onde Estou, da Autêntica. Ele é da Sônia Junqueira e da Maria Angela Haddad, que são duas autoras de Minas Gerais, né? E olha o estado em que ele se... Tem página perdida e tudo. E ele não é cartonado, mas ele é feito de um material assim bem durinho, sabe? Tem os... E a gente leu demais esse livro, ela se divertiu muito, né? Rasgou, e de tanto ler, de tanto que ela gostava. Então, é uma menina, a história da menina num parquinho, né? Então, essa coisa bem cotidiana, assim, para o bebê, eles gostam demais. Um outro que eu tenho, assim, todo mordidinho no canto, ó, é o Chapeuzinho Amarelo. A gente lia muito, tá rasgado também. E eu acho que é isso, né? Faz parte. A criança vai se relacionando com os materiais e ela deixa suas marcas ali, né? Carol, você falou, né, como é difícil quando a gente tem o primeiro filho, tem tanta coisa para aprender. É difícil encontrar alguém, um espaço que oriente a gente a escolher livros para a infância, especialmente para a primeira infância, né? Livros com qualidade, ou falar das experiências possíveis com a literatura, né? A gente mal consegue escolher uma fralda, né? Então, e é muito... a gente que agora, uma Fagafos trabalha bastante com infância, com literatura, e agora mais com livros também, a gente vê como é um universo gigante, né? E é preciso ter algumas ferramentas para conseguir selecionar, identificar os livros, encontrar por aí. Como é que foi? E o que eu penso muito é que, às vezes, isso vem como uma obrigação, né? E a leitura vem como mais uma tarefa que você tem que fazer para garantir o futuro do seu filho, né? Então, é ter a fralda X, é ter o brinquedo, ter isso, ter aquilo, o estímulo, e a leitura entra como mais uma dessas obrigações. Eu acho que quando entra nesse lugar, não vale a pena para ninguém, né? Porque fica todo mundo tenso nessa relação e não acontece esse triângulo amoroso da leitura, não acontece, porque muitas vezes os pais ficam nessa posição muito vertical, né? De querer dizer o que o filho tem que fazer, que ele tem que ler, como é que ele tem que ler do começo ao fim, que ele tem que segurar o livro em tal posição, e numa postura muito pedagógica, né, de ensinar o bebê pequenininho, a criança pequenininha, e não aproveitar aquele momento e não perceber que o bebê também vai ter suas experiências, que ele vai virar o livro de outro jeito. Inclusive tem algumas publicações que trabalham com isso, né, com a possibilidade de leitura nos dois sentidos, que vão trabalhando com a materialidade do livro para possibilitar diversas leituras que as crianças sempre fazem, né? A gente, adulto, já tem um
um jeito muito padronizado, né, de ler um livro. A gente acha que é de cima para baixo, da direita para a esquerda, mas outras culturas fazem de outras maneiras e as crianças também fazem de outras maneiras. E em relação a essa questão da seleção, a gente, quando começa a trabalhar com esse assunto, a gente percebe que tem muita gente boa fazendo isso, né, muita gente fazendo curadoria, talvez menos pessoas fazendo para primeira e primeiríssima infância, né, mais para crianças maiores, mas tem muita gente fazendo isso com qualidade, mas quando a gente vai para as livrarias de shopping, né, para esses lugares de maior acesso, assim, a gente encontra muitos livros que são comerciais, né, que são objetos com personagens, com frufrus e coisas que são atrativas para as crianças, mas que deixam os adultos muitas vezes enfadados, né, eu sentia muito isso. Eu até tinha uns livros desses, assim, mais brinquedo, que eu comprava, né, no balcão lá da livraria, mas eu não gostava, então aquilo era uma obrigação para mim, era chato, e quando eu descobri alguns livros, eu comecei a me envolver mesmo, né, porque você vê que tem um mistério para o adulto também, né, e também uma outra questão que fica essa coisa da faixa etária, né, qual livro que é adequado para o bebê pequeno? E não tem isso, né? Pode ser que tenha uns que eles vão manipular mais, que tenha menos texto e eles consigam chegar até o final. Qual que é o meu objetivo? É chegar até o final da leitura? Ou é desfrutar de um momento ali, né? E como Por exemplo, sabe? como Um isso livro... isso é muito presente, assim, né, Carol, para quem tem bebês, né, crianças pequenas, assim, essa ansiedade, né, de querer chegar até o final, porque é isso, essa é a nossa leitura, né, ela, como você estava falando, né, e não, né, as crianças estão lendo muitas outras coisas que a gente não enxerga, né, nós adultos, assim. E até, né, tanto a Yolanda Reis quanto o Cabreiro Parra, eles falam muito que o bebê, ele lê o corpo de quem está lendo para ele, né? Essa é a maior leitura que eles fazem. Então, se você está bem, está feliz, está à vontade, isso vai fazer um efeito muito forte no bebê, muito mais do que as páginas que estão ali, talvez, né? Talvez o principal critério para a Um seleção... livro que eu li muito com a Olga pequenininha, que foi esse Pindorama, da Maria Castanha. Só que a gente não lia tudo, sabe? Eu abri essa guarda aqui, ó. A gente ficava horas olhando isso. Horas. A nossa leitura parava aqui. Sim. Sabe? E aí, tanto que a guarda tá até um pouco estragada e tal, que a gente leu muito esse livro. E temos isso, né? Esse desenho, essas cores, essa coisa maravilhosa aqui da Marilda. E é engraçado, né, Carol, como que a gente pensa nisso, assim, né? Vou abrir só até aqui, né? Mas acho que automaticamente, né, nós adultos, assim, a gente tem essa tendência de já ir lá vamos pro começo da história, né? Começo da história. Vamos pro que interessa, né? Sendo que pode ficar só aí, né? Já tá ótimo, né? Já tem um monte de história aí, tá? É verdade, é isso aí. Eu ia falar do critério de seleção. Acho que o principal critério para selecionar um livro com uma criança é o adulto que vai ler com a criança gostar também, né? Se interessar. E aí tem que ter uma educação para a leitura do adulto, né? Como ler o livro para a criança, como ler a imagem e tudo mais. Né? Uma outra coisa que eu queria comentar um pouco contigo, assim, que você comentasse, é sobre o livro brinquedo. Né? Eu tenho uma certa restrição com o emprego dessa expressão livro brinquedo, porque ler para criança é uma brincadeira, mas é uma brincadeira no sentido do jogo. Então, o livro é um brinquedo no sentido do jogo, não de ser um brinquedo como qualquer outro brinquedo, que não tem um conteúdo cultural. Né? Ele não é só um objeto que abre e fecha. Aquilo tem um significado, né? Tem um desenho, tem um texto mesmo, isso que a gente vai vocalizar. Né? Então, é outro tipo de brincadeira, né? Porque parece que tem essa classificação dos brinquedos, que é o de pano e tudo mais, né? Então, eu vejo a leitura nesse sentido, né? Ali a brincadeira do brinquedo nesse sentido. Pode ser um livro que seja um livro padrão, um caderno, né? Mas que propõe um jogo, né? Que a criança entende, porque a linguagem dela ia aprendendo. Então. Exatamente, porque é isso, né? O modo da criança viver, né? Brincar é a vida da criança. A criança brinca com tudo, né? Que ela tá
mundo, a existência dela se dá pelo brincar. Então, mesmo com um livro, um objeto, né, normal, assim, com as folhas de papel e tal, a criança pode brincar, ela pode fazer uma pista, aquilo virar uma ponte, pode pôr na cabeça e virar um chapéu, pode, enfim, a imaginação da criança vai, se a gente disponibiliza ali, né? E é importante que a gente tenha essa relação com o livro como objeto, não só com essas finalidades, assim, muito adultas já para a leitura, que a criança possa manipular esse objeto. E quando a gente já tem esses livros, né, que tem pomponzinho, texturinha, som, musiquinha, nananana, qual que é a diferença disso para, sei lá, aqueles objetos mesmo, né, aqueles brinquedos que a criança aperta e escuta o som? Não tem diferença, né? E sendo que o livro, como você bem falou, o livro tem um lugar específico, especial na nossa cultura, que é o de guardar as histórias, as palavras formuladas de uma determinada maneira, de uma maneira artística, pensada, né? As imagens da mesma maneira. Então, o livro é um objeto cultural de muito valor, né? Para ele ser banalizado dessa forma. Isso não significa que a gente não pode ter um ou outro livro de pano, de plástico, inclusive há livros de banho, assim, que são legais, que têm histórias para a criança ter um primeiro contato, né? Mas a gente não pode parar aí, não pode só ficar com esses livros, né? E eu acho só um último comentário aqui, em relação aos livros na primeira infância, assim, eu acho que o mais mágico para a criança é que o livro tem uma voz dentro, sabe? Eu acho. Deve ser isso para ela, né? Porque é um objeto em que a mãe, o pai, o adulto vai ler nesse sentido de vocalizar, né? E aquilo está dentro ali, né? E está dentro, mas está acima também, né? Passa por outro nível, né? Dessa poesia que é a musicalidade, a voz, tudo. E o bebê vai reencontrar sempre a mesma história, a mesma palavra ali, né? É uma percepção que eles vão tendo também. E isso eu saquei, assim, nessa relação entre a mãe e a pesquisadora, a professora, eu percebi isso com um Chapeuzinho Amarelo. Porque quando eu comecei a ler esse livro com ela bem pequenininha, o texto é super rimado, um texto gostoso, né? Muito pequena, ela já fazia as rimas, ela já antecipava o que viria. Então, é muito maravilhoso perceber que a criança se dá conta de que no livro a história é sempre escrita daquela maneira, e aí ela vai se perguntando, né? Até o Cabreiro Parra fala disso, né? Que eles vão se perguntando, o que serão essas formiguinhas aqui, uma atrás da outra? E aí isso vai colocando realmente uma questão para a criança, né? E ter acesso a essa cultura escrita é um direito de todo mundo. E esse acesso natural, não imposto, né? Como algo que faz parte da vida mesmo. E quando chegar o momento, eles vão ler, escrever, né? Isso vai vir, não é com o intuito de que eles leiam e escrevam, mas isso é um direito da criança saber, né? Que tem uma escrita, para que serve essa escrita, como é que a gente usa a escrita, enfim. Vou pegar o gancho aqui e vou partir para a nossa segunda, mais provocações aqui para a gente. Pelo que a gente acompanha, né, Carol, através da cria coletiva, você está mergulhando, né, cada vez mais nos estudos do livro para a infância, né, além de também estar cursando a pós-graduação, né, especializada nesse assunto. Então, e fora todos os seus outros estudos também na área de linguística, né, como que é conciliar a teoria com a prática, né, como você estava falando agora, assim, queria que você contasse um pouquinho, assim, como tem sido esse diálogo entre a teoria e a prática. Pois é, eu acho que o grande ganho, assim, dessa relação entre a teoria e a prática é dar um pouco, sabe, as expectativas e saber que a criança tem o tempo dela, tem o olhar dela, né, e que a gente não precisa impor nada. Eu acho que tudo que eu venho estudando, assim, né, tô fazendo a pós agora na Casa Tombada, mas todas as leituras, essa bagagem que a gente vai tendo de relação com a cultura escrita mesmo, é que a criança está mergulhada nesse mundo da escrita. E tudo isso vai chegar para ela, né? E se a gente puder oferecer uma relação menos hierarquizada com a escrita, melhor, né? Porque a criança vai ficar à vontade com ela desde pequeno e se sentindo autora, produtora de sentido, se sentindo autorizada a produzir interpretações, porque
eu fico pensando, no meu caso, eu tive uma educação um pouco castradora nesse sentido, né? Que a gente tinha que saber qual era o sentido da história, o que aconteceu, você tinha que conseguir fazer um resumo, e o certo e o errado ali, né, da interpretação. E a gente sabe que as histórias têm muitas versões, né? E é muito importante para a criança poder interpretar qualquer coisa, inclusive coisas absurdas, né? Então, eu fico pensando, assim, algumas interpretações que nós, adultos, poderíamos achar absurdas, que as crianças fazem, mas que fazem muito sentido para ela quando a gente tem um olhar mais atento, assim. E aí, é claro que quando eu estou na posição de mãe, eu estou na posição de mãe, mas aí depois de um tempo vem um clique e fala assim, tem tal coisa assim da teoria que pode explicar isso, né? Então, por exemplo, me lembro uma vez que a gente estava lendo um livro do Roger Mello, que chama A Flor do Lado de Lá, eu não estou com ele aqui, né? Mas é a história de um bichinho, assim, uma anta que vê uma flor, é um livro-imagem, vê uma flor depois do barranco, e aí é essa tentativa do bicho de encontrar a flor, né? E tem uma hora que a anta chora, e aí ela olhou para mim e falou, por que tá chorando? Eu falei, não sei, por que você acha? Aí ela me falou, porque ele tá procurando a mamãe. Não tinha aparecido mamãe nenhuma no livro, né? E se a gente vem com uma postura assim, né, mais rígida, você fala, não, mas não tem mamãe, você não viu que é a flor, né? Só tem dois personagens aqui, o bicho e a flor, não tem nada a ver com mãe. Mas, gente, imagina ali uma criança de 1 ano e meio, 2, em plena angústia da separação, lidando com... tá procurando a mãe, tá chorando a mãe, né? Então, essas interpretações todas são possíveis, e a criança sempre nos surpreende, né, com essas interpretações dela, e que não estão escritas em lugar nenhum, não são guiadas por teoria nenhuma, mas pela relação que ela vai podendo estabelecer com a linguagem da imagem e da palavra, né? Carol, você falou um pouco antes sobre a questão da língua, da escrita, né, do código escrito. A gente tem uma filha que é a Luana, ela tem 4 e meio agora. E eu costumava ler um livro que era Na Cozinha Noturna, do Sendak. Um livro maluco, assim, né, muito bonito, mas bem complexa, né, uma ilustração muito complexa, assim, para a gente ler, né. E tinha uma hora em que tinha um grito, assim, escrito com aquelas letras grandes, garrafais. E eu não sei como, a Luana era muito nova, mas ela identificava que naquela hora, quando ela via aquela imagem, tinha aquele som, né? E aí a gente começou a perceber, né, que ela lê também o que está escrito, né, de alguma forma, marca. E agora ela já está mais interessada no que está escrito. Então ela pergunta, o que está escrito aqui? Leia o que está escrito aqui. E a gente nunca teve essa postura de querer ensinar ela, né? É um processo dela, de interesse dela, né? Como é que está se dando isso com a Olga? Essa curiosidade vem, né? Vem de uma maneira natural mesmo, e começa assim, que a criança reconhece que ali tem sempre a mesma história, e aí ela vai percebendo que aquelas formiguinhas são letras, cada letra corresponde a um som, isso é um processo lento e complexo, né? Super complexo. Se a gente pensar na abstração que é isso, e que a criança vai sendo movida por essa curiosidade, e eu acho que quanto mais a gente deixar ela fazer as suas próprias hipóteses, né, e isso ficando curiosa em relação ao funcionamento da escrita, mais ela vai mergulhar nesse mundo com propriedade, com tranquilidade, com facilidade quando chegar o momento, né? Então, as crianças, elas tem diversos estudos, né, sobre a aquisição da língua escrita, que falam sobre as hipóteses da criança, e é muito bonito de ver, né, porque às vezes eles começam a desenhar rabisquinhos assim e falar que estão escrevendo. Então, no primeiro momento, o desenho e a escrita estão ali confundidos. Depois eles vão perceber que, não, desenhar não é escrever. Escrever é fazer umas minhoquinhas. Aí eles começam a fazer essas garatujas, essas minhoquinhas e dizer que estão escrevendo. E aí, a aquisição da letra vai vindo paulatinamente, assim, né? E é muito bonito de ver, né, esse interesse deles. E aqui também, assim, ela se interessa ela sabe do O, né, o O de Olga, e ela fala assim, o O de papai, o O de mamãe, né, então as letras para ela são o O, super autocentrado, né, o O de mamãe é o C, o O de papai é o A de André,
Ela vai nessas hipóteses também, e ultimamente começou a perguntar nos títulos, eu tenho falado nos títulos, assim, eu passo o dedinho e vou lendo no título, ela fala, e aqui está escrito o quê? E aí a gente lê e tal, e às vezes ela identifica as letras e vê que uma é parecida com a outra, e nessa brincadeira também, nós nunca estimulamos e nunca fizemos nada sistemático e nem pretendemos fazer, né, porque isso chega, isso acontece, e é mágico de ver quando acontece, né. É até engraçado, assim, com a Luana, agora ela até deu uma acalmada, digamos assim, porque ela ficou realmente muito curiosa com as letras, e tinha aquele livro, O Carteiro Chegou, e daí tem as cartinhas, né? Cada lugar que ele vai, ele chega, daí tira uma cartinha. Então, esse livro é super legal pela interação também, né? E daí tinha uma das cartinhas, que era, acho que a primeira, né? Que é da Caixinhos Dourados, que é a primeira. Que daí tem a letra, e é bem a letra de uma criança, assim, então ela já identifica o tipo, né? Porque são várias, tem uma que é bem formal, assim, do lobo, então ela já é como se fosse da tipografia da máquina, assim. Mas aquela tinha aquele desenho também que interessava ela. E no meio da cartinha ali que ela escrevia, tinha também, desculpa que eu quebrei sua cadeira, daí tinha uma cadeira desenhada, então tinha essa mistura também, né? E ela sempre ficava pedindo para ler essa carta, dizendo o que estava lendo, né? Falava até que ela também quis ler, porque ela já decorou, claro, né? De tanto que escutou. E daí ela então fingia ali que estava. Fingia não, né? Isso, eu acho que o nosso papel é fomentar esse mistério, né? Porque é quando a gente vê o mistério que a gente tem vontade de aprender, de se aprofundar, de pesquisar, de conhecer. Não é dar de cara, né? É deixar o mistério ali, fazer seu trabalho. Carol, e conte aí de expectativas que você tinha em relação, digamos, a um livro, que você pensou, isso aqui ela vai gostar, e ela, como é que foi? Se teve algumas surpresas, assim, também, livros que você não imaginava que ela fosse gostar? Bom, essa questão né, porque eu acho que assim, quando a gente faz uma seleção, quando a gente vai aprendendo a fazer seleção de livros e vai descobrindo um pouco esse campo, né, dos prêmios, dos livros infantis, dos grandes autores, né, a gente vai com muita expectativa, né, e a gente fala, nossa, esse livro é premiado, essa ilustração, isso, aquilo, e às vezes não faz aquele efeito com a criança não entende muito bem, ou não, né, não capta do modo como a gente imaginou que captaria. Mas é sempre uma questão, assim, eu pelo menos faço isso, né, tem livros que eu compro porque eu sei que eles são importantes, ou a gente vai na biblioteca e vê que eu sei que eles valem a pena, a gente olha na livraria, mas que eu sinto, assim, que eu preciso oferecer, né, a gente precisa oferecer variedade, diversidade, e a criança vai pensando ali o que interessa a ela, o que ela mais gosta, né. Então, eu até selecionei alguns, assim, por exemplo, um livro que eu estou muito apaixonada agora, não sei se vocês já tiveram contato com esse livro, o Saga Trissuinorana, é um lançamento da OSE, com esse nome todo complexo aqui, né, Saga Trissuinorana. Ele é um livro do João Luiz Guimarães, ele ilustrado pelo Nelson Cruz, né? E é um livro, assim, sensacional, que tem uma história forte, e eu nunca consegui chegar ao fim com ela, sabe? E a gente lê até onde ela quer, assim, tem uma paisagem aqui, né? E eu não vou contar muito não, porque esse livro a gente tem que ler, sabe? Mas, basicamente, ele é um reconto à moda do Guimarães Rosa, então esse título é Saga Rana Trisuinorana, então Saga Trisuinorana, é um reconto a partir da história dos três porquinhos, trisuíno, né, três, e um pouco na linguagem do Guimarães Rosa, e com essas ilustrações fantásticas do Nelson Cruz, com essa paisagem aqui. É um livro, assim, para a gente ir saboreando e tal, e que ainda não fez algum efeito nela, assim, a gente não chegou até o fim, eu não li até o fim com ela, mas ele me move, sabe, é um livro muito bonito, eu acho que ele é um livro para todas as idades, sabe, adultos, crianças, jovens, para todos. Esse é um deles.
Eu não lembro quem que falou, mas alguém falou que, talvez você me ajude ali, que na verdade não é a gente que faz a mediação da leitura com a criança, mas é um livro que faz a mediação. Enfim, mas assim, você falou lá no começo, né, que esse triângulo que se forma e duas pessoas, adultas e crianças, estarem olhando para algo fora delas, né, está dentro também, né, e que é construída também, né, com uma fantasia, como um objeto literário, enfim, né. Ter uma criança junto com o livro, para a gente que pais e mães, mesmo professores, né, é uma experiência, não sei, é uma experiência fantástica, né? Assim, oferece muitas possibilidades de conhecer a criança, dela conhecer, nos conhecer. É muito rica essa experiência, né? Fala um pouquinho. Eu tenho sentido, sabe, que faz diferença a gente ler um livro para a infância sozinho e ler com uma criança, né? A experiência é completamente outra. A criança, ela olha para cantos que você não se deu conta, né? Eu tenho pensado um pouco, assim, que eu acho que, principalmente esses livros ilustrados, né, que a palavra e a imagem têm o mesmo peso e a história é contada tanto na imagem quanto na palavra, eles dividem um pouco esse poder pela interpretação, sabe? Porque muitas vezes a gente adulto está ali lendo o texto escrito e a criança está passeando os olhos pela ilustração toda. Então, ela está com essa autonomia na leitura da imagem e traz, assim, né, sacadas e ideias que muitas vezes o adulto não se dá conta, né? Então, também esses livros de procurar, né, que tem uma imagem muito detalhada, costumam fazer muito sucesso com as crianças, né? Enquanto o adulto está preocupado com a leitura do texto, eles já estão ali escaneando a página toda, já encontraram todos os bichinhos escondidos e tudo. Antes da gente ler, inclusive. Rende muita conversa. Hoje mesmo a gente precisou fazer enfim, resolver um problema na rua e tive que levar ela. Eu falei, deixa eu levar um livro desses que tem alguma página, assim, com muita, né, para render e tal. E a gente levou esse livro aqui, ó. Você está entediada, Minimone? Ele é da Telos, fala sobre essa questão do tédio, sabe? E de um autor que eu não conhecia, conheci agora, Rócio Bonilla. Parece que é uma personagem, tem outras histórias com a Minimone, sabe? Minimone é o apelido da Mônica. Então, ele é um livrão, assim, grande, tá? Vai falando do tédio da menina, que ela tá entediada, e tem uma página que é o quarto dela, né? Com todos esses brinquedos. E aí a história vai caminhando no sentido, assim, do que ela vai inventando coisas a partir desses objetos, né? E quando a gente para nessa página, assim, nossa, dá muita conversa, né? Do que você vai brincar de quê? O que você vai fazer com isso, né? E depois ver o que a personagem faz com cada um dos objetos. E ver que a história toda, na verdade, está contida nessa página aqui com esses objetos do cotidiano, né? E essa é uma leitura que a gente só faz assim quando está com uma criança, porque senão você passa por esse livro e fala, ah, legal, ponto, né? Mas como fica mais potente. E como elas ficam nesse momento, né, que a gente está lendo, né, com elas, para elas, né, elas ficam é um outro estado mesmo ali, porque tem toda essa contemplação da parte artística visual ali das ilustrações, né, dos livros ilustrados, mas também da narrativa, né? Só que a gente tá na narrativa, né? A gente fica realmente muitas vezes presos ali. Tem aquele livro, o Ônibus, né? Agora. Esse é um outro livro que também produz muito esse efeito maravilhoso. E esse daí, quando você vê, né, troca ali, mas onde que foi? Então, se deixou cair uma sacola, né? Deixou cair uma alguma coisa sempre muda na imagem e isso chama a atenção demais das crianças. Essa é uma leitura que né, ela tem outro tempo mesmo, né? Não é o tempo de você ler a frase, né? É muito mais, né? E esse livro, esse tipo de livro, esse livro em especial, me faz pensar muito numa demanda que às vezes vem dos pais, que é assim, de livro para ler antes de dormir, né? Esse tipo de livro é péssimo para ler antes de dormir.
super estimulada, né? Ela quer ver, tem que ter uma luz boa para ver a página, e aquilo rende, e você fica, nossa, um tempão, acho que dá uns 20 minutos, meia hora para ler um livro desse tipo, né? Quando a criança se... Nossa, isso já aconteceu muito comigo, assim, de às vezes, né, tá com um livro que não me liguei que não era o livro adequado, né, para ler antes de dormir. Daí é só ela encantada ali com as imagens todas, e eu só pensando, puxa vida, isso não vai dar certo. Aí eu até fiz um esquema diferente lá em casa, que eu tem os livros que estão no quarto dela, são os que são mais para ler antes de dormir, os que estão na sala, aí eu fiz claro que eles passeiam também, mas daí eu comecei a fazer isso, não, porque esse livro aqui, se ela resolve escolher esse para ler antes de dormir, é muito engraçado isso, né? Porque eu tinha muito. tido também essa percepção, Aline, e conversando com a Aline Abreu, ilustradora, ela falou um pouco sobre isso, né? Desse tempo, isso que você está trazendo, seguido o tempo da leitura, né? Principalmente do livro ilustrado, que é um tempo estendido e que não é uma leitura só da palavra, é uma coisa que realmente faz a sua imaginação, né, voar. E a imaginação da criança está ali, a flor da pele, né? A gente é que está mais endurecido para a leitura da imagem. A gente, sei lá, vê a imagem como se fosse uma verdade, né? E a criança não. Ela olha para a imagem e pensa milhares de coisas a partir daquilo. A gente tem muito o que aprender, né, com a leitura delas, assim. Carol, a gente vai falando tanto aqui em livros e imagens, a gente vai passar para um outro momento aqui da nossa conversa, onde a gente queria que você mostrasse, você já mostrou alguns, né, mas que você mostrasse mais alguns livros aí para a gente ficar com um gostinho, conhecer coisas novas. Pois é, gente, falar de livro é uma tentação, né? Mas eu escolhi alguns aqui, os que têm feito mais sucesso com os adultos e as crianças, porque eu acho que, né, essa relação é muito importante, então não só que as crianças gostem, mas que a gente também goste. E aí, falando um pouco dessa questão da hora de dormir, eu gosto de escolher livro que tem mais texto, né? Porque aí a nossa voz vai virando um mantra, assim, e eles dormem rapidinho. Ela tem dormido muito rapidinho com A Branca de Neve. Esse aqui eu tô amando, assim, ele é um livro pequenininho, ó, vou pôr aqui perto do meu rosto para vocês verem a proporção, pequeno, e um papel muito gostoso, assim, umas ilustrações maravilhosas, olha isso. E o texto também, sabe, é uma adaptação do Gil Veloso. Ele tem um pouco de humor, assim, alguns questionamentos, mas sem tirar a magia da história, sabe? Mas tem, assim, as ilustrações são muito bonitas e ele tem um ritmo que é assim, ó, tem texto, só texto, e depois uma dupla de imagens. Aí é texto e uma dupla de imagens. Então, ele não antecipa muito imageticamente para você está narrando, porque primeiro ela escuta e depois ela vai ver a imagem. E esse aqui é muito sucesso na hora de dormir, porque ele vai acalmando mesmo. E é a versão, né, dos Grimm, então no final, vocês conhecem a versão da Branca de Neve dos irmãos Grimm? A madrasta é convidada para o casamento, e aí é obrigada a calçar sapatinhos em brasa e corre com os pés queimando, né? É uma versão assim super trágica, que é o que às vezes a gente tem medo de ler com as crianças, mas eles nem se dão conta, assim, eles não entendem isso como uma violência, sabe? É uma questão assim, é uma vingança assim pela maldade dela e tal, e veem isso como humor mesmo, né? Aí essa imagem dela dançando com a morte é muito bonita. Muito legal, assim. Da Pulo do Gato, é um livro que a gente tem adorado. A gente tem aqui, mas nunca leu com a Luana. Eu tenho lido na hora de dormir, tá sendo legal. E uma outra descoberta também é a Beatrix Potter. É uma autora, né, já super conhecida, ilustradora aí do início do século XX. Ela é muito conhecida pelo Pedro Coelho, e esse aqui é a história do senhor Jeremias Pescador.
E é bem bacana porque é uma história assim, onde tudo dá errado. Ele vai pescar e dá um monte de problema, né? É uma frustração só, assim, ele não consegue pescar direito, dá um monte de coisa errada. E aí tem bem pouquinho texto, essa ilustração singela, mais calma também. E eu acho que ele traz uma mensagem bacana, assim, sobre frustração, e depois sobre amizade, né? Porque ele vai pescar, Essa, convidar os amigos para jantar e não consegue nenhum peixe, mas aí resolve lá e tal, é bem legal. eu acho muito legal essas ilustrações, né, que tá no outro também, né, que parece um decalque, assim, né, muito bonito. Parece um decalque, e a Beatrix tem uma história, assim, bem interessante, né, que ela tentou editar, não conseguia editora, ela fez a edição do Pedro Coelho independente, e então lutou, né, por esse lugar, assim, num momento em que só os homens publicavam, só os homens estavam por trás do mercado editorial, Sim. e apostou nessa vontade dela aí de fazer histórias para crianças, e tem feito sucesso, é um clássico, né, até hoje. E aí, assim, dois autores também que eu descobri recentemente, que eu estou muito envolvida com eles, um deles é o Eugênio Rodari, Uhum. Fábulas por Telefone, que eu também leio antes de dormir, e as Fábulas pelo Telefone, a história é justamente essa, né, do pai que viajava muito, e ele telefonava naquela época de orelhão, fazia uma ligação interurbana, para contar a história para a filha antes de dormir. Então, as histórias são curtinhas, mesmo que fique aquela coisa, mais uma, mais uma, mais uma, mas é bem curtinho, assim, e não tem, as ilustrações são do Bruno Munari, né, e elas são bem singelas, quer ver, deixa eu pegar uma aqui, né, são ilustrações, assim, singelas, que ao livro, e tem algumas histórias muito tocantes, assim, até eu estava tão ligada nesse livro que quando eu viajei, né, eu tive a notícia que meu pai tinha falecido, eu falei, quero levar um livro. Eu peguei esse livro. E tem algumas histórias sobre essa relação da infância com a velhice que me tocaram muito. Por exemplo, Brincando com a Bengala, A Velha Tia Ada, Semáforo Azul, que para mim eram metáforas, assim, dessa questão da passagem da vida, sabe, da relação com a velhice. Essa história Brincando com a Bengala é um menino, um velho que encontra um menino na rua e o menino se interessa pela bengala. E aí o senhor fala, pode ficar com a bengala para você? E a mãe do menino fala, não, a bengala é do senhor, por favor, né? E aí no final ele fala assim, não tem nada que faça um velho mais feliz do que poder oferecer um presente para uma criança. Então, assim, o Rodari tem essa coisa, assim, muito, ele é muito realista, mas ele tem um realismo sensível, né? Esperançoso, assim, então são histórias que trazem mensagens bacanas. E tem alguns livros dele que estão ilustrados, feitos como livro ilustrado, assim, por exemplo, esse, né? Que é um conto que está no Fábulas pelo Telefone, chama A Estrada que Não Leva a Lugar Nenhum, publicado pela 34 também. E aí é um livro que tem um projeto gráfico legal, né? Todo em azul, preto e branco. Ele, enfim, pega essa estrada que não leva a lugar nenhum, o livro vai ficando mais vermelho, né? Então tem essa questão com as cores e essa imaginação dele aí. Tem uma frase desse livro que me tocou demais, que eu adoro, porque aí ele pega essa estrada que não leva a lugar nenhum, que ninguém queria deixar ele ir, e ele chega num castelo, encontra essa senhora, e aí eles têm uma conversa, né? E ela fala assim, então você não acreditou, né, que a estrada não levava a lugar nenhum? Aí ele fala assim, não acreditei no quê? Na história da estrada, que não levava a lugar nenhum. Era boba demais. Além disso, para mim, existem mais lugares do que estradas. Essa frase é muito bonita, né? O Rodari tem essas sacadas assim, de esperança, eu acho. E a Maria José Ferrada, que é uma autora chilena, tem alguns livros publicados pela Palas e um pela Ozé, eu acho. E ela é historiadora, jornalista, então ela tem uma pegada assim muito histórica, política, sabe? Esse livro me tocou muito porque ele é a história de cerca de 400 crianças que fizeram uma viagem de Bordeaux, na França, até o México, espanhola, e essas crianças viajaram sozinhas, sem os pais, sem as famílias.
né, nessa promessa, assim, de se salvar. Eles eram filhos de pessoas que participavam da resistência, que certamente eram ameaçadas, né? Então, conta essa história nesse livro, assim, um livro para crianças maiores, talvez, né? Eu ainda não li ele com a Olga, não, mas um livro que, assim, para a gente ver que o livro para infância, ele, né, ele é para todas as idades, ele traz histórias e sensações para todo mundo, assim. As ilustrações são da Ana Penhas, são bem bonitas, com o rosto das crianças parece um rosto de adulto, né? Um rosto maior, assim. Ele é bem emocionante. E traz esse conhecimento histórico aí, que eu não conhecia, né? Que eu não sabia, mas que são coisas que se repetem, talvez, né? Nesse mundo que a gente vive, né, com os refugiados, todas essas questões de guerra que continuam acontecendo, né? E fico pensando quantas crianças estão aí fazendo travessias sem as famílias, sem os pais, enfim. Para a gente pensar nas várias infâncias, né? Você tem falado desses livros lá no Cria Coletiva também, né, no Instagram. Tenho falado um pouco sobre eles, porque eles estão muito, muito bonitos, assim, muito sensíveis. Eu acho que a Maria José Ferrada é uma autora que a gente precisa conhecer. E aí, o curso que eu estou fazendo lá da pós, da Casa Tombada, para fechar o semestre, eles fizeram uma provocação para a gente escolher um livro que salvaria do incêndio. É super difícil, né? Fiquei pensando, que livro que eu vou escolher? E aí, uma resenha, escolhi esse livro aqui, que acho que vai ser o último que eu vou mostrar, que chama Eu Nem Ligo, é um lançamento da Pulo do Gato, da Márcia Leite, uma parceria da Márcia Leite, que é editora da Pulo, né, com o Jean-Claude Alphen. E o Jean-Claude tem esse traço, assim, ele era cartunista, então tem esse traço bem delicado de cartunista. E aí, eu escolhi esse livro por quê? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas podem ler esse livro como se fosse só um livro para uma criança que teve um irmão, né? Porque essa é a história, uma menina mais ou menos de uns 3, 4 anos, que tem um irmãozinho, e ela tá se mordendo de ciúme desse irmão, né? Então, eu nem ligo, é assim, a mamãe agora só fica com esse bebê, e eu nem ligo. O livro é um pouco irônico, assim, né? E ela começa a descontar a raiva dela nas brincadeiras, né? Então, ela desconta nos ursinhos, no povo, e também no irmão, né? Aquela cena clássica, assim, do irmãozinho mais velho que vai lá acordar o pequeno que acabou de dormir e tal. E aos poucos ela vai, assim, nessa brincadeira simbólica, né? Então tem umas imagens bem, bem impactantes, assim, né? Nessa brincadeira simbólica aí com os bichos, que ela começa a brincar de mamãe e filhinho com os bichinhos dela e vai repetindo as brincadeiras e vai colocando a culpa de tudo que ela faz nos bichos, né? E vai elaborando esse ciúme, sabe? De repente ela exclui alguns, fica só com um, né? E vai reproduzindo assim esse ciúme do irmão com os bichos, até que ela encontra um meio aí de fazer as pazes com esse inimigo. É bem legal. E eu salvaria esse livro de um incêndio, porque eu acho que a gente precisa conseguir falar, né, desses sentimentos, ciúme, inveja, de uma maneira mais madura, assim. Eu acho que isso tem um papel político, né? Principalmente pensando que, enfim, muito da violência contra a mulher hoje ainda é ciúme travesti, né? Violência travestida de ciúme, assim, desse ciúme não elaborado. Então, é um sentimento que a gente precisa conseguir falar e legitimar, né? Dizer, às vezes a gente fica com raiva mesmo, né? Quando fica de fora da brincadeira, quando alguém não te quer, quando os amigos não te convidam, e a gente vai reviver isso ao longo da vida muitas vezes. Então, eu acho um livro precioso para falar sobre isso com as crianças, e ele me tocou muito, porque eu sou a irmã mais velha, né? Então, eu me vi muito nessa menina aqui, e eu me lembro, assim, que foram momentos super dolorosos, quando eu comecei a fazer análise e saquei isso, que eu tinha raiva do meu irmão, que eu, né, tive vontade de esganar ele algumas vezes, e a gente admitir esses sentimentos, assim, pode ser muito dolorido, e que bom que é poder falar disso de uma maneira simbólica, né, verdadeira e tal. Então, esses são alguns dos livros que a gente tem lido
né, nesse momento, assim. E Legal. às vezes esse utilitarismo, né, que a gente espera da literatura, tem falado muito sobre isso, né? Para que os livros servem, para que serve a literatura? E quando a gente toma uma postura assim de que eles não servem para nada, eles começam a servir para alguma coisa, né? É muito legal. Cada um vai inventando para que serve. Uhum. Ai, Carol, que gostoso, né? Falar de tantos assuntos aí também que envolvem também as crianças que estão aí sempre, no caso dos nossos filhos, filhas, né, sempre por perto e nos proporcionando mesmo, né, esse encontro com outro olhar, né, para mesmo a gente aqui, né, que também já trabalhava, né, com isso, assim, já contava histórias, já comprava, né, quando a Luana chegou, a biblioteca estava pronta já, né? As Nossa, pessoas se espantavam porque a Olga tinha mais livro do que sapato. Eu falava, mas a Ana não vai andar, ela não precisa de nenhum sapato. E, então, mas mesmo assim, né, mesmo depois, quando a gente vai vivenciando cada fase, né, da vida delas e da nossa também, né, claro. Então, como o nosso olhar realmente vai mudando, né, Então, que gostoso trocar um pouquinho com você. A gente, né, agradece muito você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. Primeiro, você convidou a gente, né, para conversar sobre livros, né? Foi sobre livros para crianças na cria coletiva. Agora a gente também, uma hora a gente toma um cafezinho juntos, assim. Nossa, eu aprendo muito com vocês também, com o clube de leitura, as indicações que vocês fazem. E uma outra coisa muito legal do clube é que a gente comenta as leituras, né? Tem um espaço para cada um falar como é que foi, na sua experiência como adulto, na experiência com as crianças, e amplia, né? A gente sai de cada encontro, assim, lendo coisas que não tinha lido, cada um fala de um aspecto, e no fim a gente vê como é que os livros são polissêmicos mesmo, né? Trazem várias interpretações, e a gente precisa, assim, de mais espaço para falar dos livros, né? Para falar das nossas leituras com liberdade, sem medo de certo ou errado, de bom ou ruim, né? Poder falar mesmo, livremente. Sim, muito legal mesmo. Ainda a gente tem esse encontro ainda, né, aqui no clube da Mafagatos. Que bom, Isso. Carol. Muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite aqui. A gente adorou. Eu também agradeço muito, sempre um prazer falar com vocês, viu? Obrigado, Carol. E esse é o projeto Livro para Crianças, Teorias e Práticas, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil, que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. Hoje nós conversamos com Caroline Fedato sobre ler com os filhos, uma experiência transformadora. E você pode acompanhar as outras conversas que nós fizemos com outros profissionais, outras pessoas que também estão nesse universo aí dos livros para crianças. As conversas estão no nosso canal do YouTube, também no nosso Instagram. Muito obrigada e até uma próxima.